E ainda falando sobre esse assunto, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que ela nos traga novidades sobre esse caso. Maria Maciel, quais são as novidades sobre essa situação agora? O inquérito agora começa a ser colocado em prática, a ouvir as pessoas, já tem novas informações, o que é que aconteceu? Nos atualize nesse momento, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, esse inquérito ele já foi aberto e algumas pessoas, inclusive, já foram ouvidas, prestaram depoimento na manhã desta segunda-feira. Aqui do meu lado está a delegada Liana Franca, que vai falar um pouquinho sobre essas investigações, inclusive quais são os rumos, né, os próximos passos daqui para frente. Boa tarde, delegada. Quem foi ouvido, então? Quem é que prestou depoimento nesse primeiro momento? Boa tarde a todos. Nesse primeiro momento, os depoimentos iniciais foram de 2 filhos das vítimas fatais, uma testemunha também, talvez ainda esteja sendo ouvida, e logo mais será apresentado o autor. Então, talvez hoje ou amanhã, mas o advogado já me garantiu que virá trazê-lo para que ele seja inquirido. Agora, o que se sabe, então, até então, da dinâmica desse acidente? Olha, na realidade, nós não temos ainda, assim, precisão, uma informação precisa sobre essa dinâmica, porque tudo está sendo iniciado. Mas o que eu posso deduzir, até porque eu ainda não assisti aos depoimentos, não é? Veja só, o que eu posso deduzir é que houve um excesso de velocidade. Eu creio que tem havido em tudo isso um dolo eventual. Por quê? Porque esse rapaz é imperito, ele não tem autorização para conduzir veículo aquático, vinha em altíssima velocidade. Então, o que fez com que ele colidisse com o barco, isso realmente eu ainda não sei. Eu tenho que pegar, inclusive, a perícia que foi realizada pela Marinha, pelo pessoal da Marinha, né, para que nós possamos fazer um juízo de valor. Mas uma coisa eu garanto, se houve culpa em tudo isso, se um dolo for comprovado, certamente que ele vai responder por esse crime, que já se faz um duplo homicídio, uma lesão corporal gravíssima, e peçamos a Deus que essa terceira vítima consiga escapar com vida. Agora, já se tem essa informação de que esse veículo, né, essa moto aquática, então não era do condutor, da pessoa que estava, o autor no caso? Não tem essa informação. Eu creio que seja. Né? Eu não sei por quanto tempo, ainda não tivemos a oportunidade de ouvi-lo, eu não sei por quanto tempo ele vinha conduzindo esse veículo ou um outro qualquer, né? Mas a verdade é a seguinte, certamente a velocidade que ele conduziu o jet ski é totalmente incompatível com o que é permitido fazer, compreendeu? Mas, assim, levando em consideração que a lagoa é imensa, não é verdade? Eu não compreendo até que ponto está comprovada a culpabilidade desse rapaz. O que eu sei é o seguinte, que houve um excesso, ele fez teste de bafômetro, né? Segundo o advogado já conversando comigo, disse que ele fez um exame de sangue e que logo o resultado, nós receberemos esse resultado e assim, independente de estar embriagado ou não, ele assumiu um forte risco de produzir esse resultado. A gente está falando então de um homicídio culposo ou doloso? Um dolo eventual, né? Até então, até onde eu estou entendendo, é um homicídio doloso. Agora, além de familiares, que outras pessoas também serão chamadas para prestar depoimento? Pessoas, inclusive as que estavam nessa lancha, que ajudou no socorro, que outras pessoas serão ouvidas? Sim, certamente as pessoas que se fizeram presentes no momento em que houve o socorro, né? Na ocasião em que foi feita a perícia, pessoas testemunharam, certamente eles serão chamados sim. Nós só concluiremos o inquérito depois que obtivermos todas as informações que são precisas e necessárias.
A senhora falou no início para entender realmente a dinâmica, né? O que causou esse acidente, né? Essa colisão aí frontal, vai depender também muito do que o autor, né? Do que o condutor da moto aquática vai dizer e também, é claro, o seu Joel, que está internado. A gente espera que ele possa sair e poder também, né, trazer o relato dele para que possa ter, então, uma compreensão total do que realmente aconteceu. Certamente, o depoimento dele é fundamental. Então, eu acho que além de ser vítima, ele é uma testemunha que a gente não pode jamais deixar de inquirir. Compreendeu? Então, certamente que ele presenciou o momento em que ele se aproximava do barco, né? E toda a dinâmica do acidente. Certamente ele dirá. Qual o prazo para a conclusão desse inquérito? Olha, nós temos, como tem vítimas, né? Nós temos 30 dias para concluir o inquérito e muito antes disso nós concluiremos e enviaremos à Justiça. Muito obrigada pelas informações, delegada. Então, a gente tem informações aqui sobre esse inquérito que apura o que aconteceu, né? Como é que se deu esse acidente que acabou resultando, então, na morte de 2 pessoas e um terceiro aí está internado em estado grave ainda, né? E como a delegada falou, o depoimento do condutor dessa moto aquática, que inclusive diz que vai se apresentar aí juntamente com o advogado para prestar esses esclarecimentos, é muito importante, até para entender. Vai ouvir a versão dele do que aconteceu, né? Que inclusive o advogado disse que ele prestou socorro, que ficou lá, que ajudou nesse socorro e antes mesmo dele próprio procurar atendimento médico. Então a gente aguarda e fica acompanhando esse caso para saber então os desdobramentos. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Obrigado pela sua participação, obrigado também à doutora Liana Franco, que logicamente vai estar colhendo todas essas informações para daí tirar, como ela bem disse, o juízo de valor e também fechar esse quebra-cabeça que está tão complicado, mas assim, são 2 depoimentos importantes que vão acontecer. Primeiro do condutor da moto aquática e também, e vai acontecer, se Deus quiser sim, ele vai se recuperar, que é o do seu Joel, que está na Santa Casa, teve uma pequena melhora e por isso conseguiu ser transferido do HGE para a Santa Casa, torcer que ele esteja bem e possa poder também contar a sua versão de como tudo aconteceu. Obrigado, Maria, obrigado a delegada, doutora Liana Franca também. Esses aqui são os 2 que acabaram morrendo, são os 2 funcionários que trabalhavam há 10 anos com o seu Joel. Quando eu conversei com o Wesley, que foi o marinheiro que viu a cena toda e que parou a lancha, o relato dele é um relato muito interessante, porque ele fala o seguinte, ó, ele percebeu, ele viu a pancada, ele estava inclusive fazendo uma manobra com a lancha vindo mais devagar, porque é assim que tem que funcionar, acontece no trânsito, tem que acontecer também na questão náutica, né? Os maiores cuidados com os menores. Não é? Então, por exemplo, tem gente que... E aí isso vai fazer, eu vou fazer essa recomendação também, que a gente acompanha isso muito. A família tem sítio, inclusive, na beira da lagoa, a gente assiste muitas vezes o excesso de velocidade, não estou dizendo que esse é o caso, mas o excesso de velocidade, exageros, 3, 4, 5, muitas vezes passam pelos pescadores com as suas canoas pequenininhas, estão ali pescando, dão banho nos pescadores, dão banho nas jangadas que estão passando com a velocidade menor. Então, tem uma série de irregularidades que acontecem com muitas pessoas. Não estou dizendo que esse é o caso, mas é importante também que a Capitania dos Portos consiga fazer uma fiscalização mais ferrenha nessa região, principalmente no final de semana. E a outra coisa que o Wesley contou, o Wesley foi o marinheiro que viu a cena toda, tá? Ele vinha com os turistas num passeio, quando ouviu um grito, meu Deus do céu, ele ouviu o barulho, quando ele viu a cena, ele cortou o motor, diminuiu o motor, jogou a âncora e mergulhou, porque ele viu que tinha apenas o Joel, foi o único que conseguiu ser visualizado boiando na lagoa. Os outros 2 já estavam submersos, já estavam descendo na lagoa. E aí esse marinheiro foi fantástico, um grande herói. Ele mergulhou, tira o Joel, pede ajuda de outras pessoas que estão na lancha, que também descem, puxam o Joel, enquanto ele vai buscar os outros. Pra você ter ideia, o Zé Cícero estava preso embaixo da canoa onde a moto aquática bateu. Ele desceu, tanto é que ele fez esse relato comigo quando eu perguntei, ele disse, olha, Wilson, eu puxei o braço estava tão molinho, quando eu puxei, eu pensei que eu ia puxar só o braço, que tinha sido o braço decepado,
Mas aí depois eu vi que não, que ele veio comigo e quando eu subi ele voltou a respirar, estava espumando bastante e tal, mas consegui colocá-lo mais uma vez na lancha. E aí disseram, não, tem outro. Eu falei, será que tem? Tem não, porque eu já não visualizava, segundo o relato do Wesley, que foi o marinheiro. Com exclusividade, ele trouxe essa informação para a gente no nosso programa de rádio, no Passar na Hora, das 8 às 10 da manhã, aqui na Rádio Passar 103,7. E disse que ainda buscou o outro que já estava também submerso, trouxe à tona o Benedito, que era o que estava mais ferido, era o que sangrava mais e o que espumava mais. Enfim, foi colocado dentro dessa lancha do qual ele era o marinheiro, e aí eu perguntei se o condutor da moto aquática, que até havia a versão de que ele teria fugido, que ele teria ido embora, e ele disse que não, que ele também estava na água gritando e pedindo socorro, porque ele também estava ferido. Na hora que ele se chocou com a embarcação, ele também acabou voando da moto aquática e ficou também ferido e pedindo socorro, pedindo que ajudassem as pessoas. Tanto é que num desses momentos, o próprio Wesley, o marinheiro, diz que o condutor da moto aquática queria levá-los, inclusive, no próprio jet ski. E ele disse, não, vamos levar na lancha, não tem como você levar, você também está ferido. E a partir daí, o marinheiro disse que já não sabe mais de nada, porque colocou, inclusive, os três dentro da lancha, eles estavam desacordados, e na lancha, no percurso, foi que eles acabaram acordando, um falando uma coisa, outro, mas totalmente fora da realidade, né? Estavam confusos e foram levados às pressas para uma marina, e dessa marina, então, receberam socorros para o Hospital Geral do Estado. Ao chegar no Hospital Geral do Estado, um acabou tendo uma cirurgia de crânio, né, que foi o Zé Cícero, que infelizmente depois não resistiu, foi o primeiro a falecer, em seguida depois o Benedito dos Santos. Joel foi transferido do HGE para a Santa Casa e está lutando e tenho certeza que vai sair dessa. E a gente vai continuar torcendo. Fica aqui o alerta e o pedido que todos nós fazemos. São duas discussões que depois até a produção, é muito importante que a gente trouxesse essa discussão. Primeiro, saber quem é que regula a quantidade de caiçaras. Para quem não sabe, as caiçaras são aquelas partes que ficam ali dentro da lagoa, com madeiras e tudo mais, que os pescadores colocam para poder depois fazer uma pesca mais predatória ali dos peixes que ficam naquela localidade. Esse excesso de colocação de caiçaras desordenado na lagoa, ela diminui, inclusive, ali o espaço para que as embarcações possam circular. E isso pode ter ocorrido no momento em que ele driblou, né, saiu de uma caiçara e acabou se encontrando com o barco do Joel e os outros dois e acabaram se chocando de frente. Essa é uma discussão que precisa ser vista. Muitos canais estão repletos de caiçara, fazendo com que tenham dificuldades para que a pessoa possa navegar na região ali da Lagoa Manguaba. Isso é um. Segundo, excesso de velocidade. Terceiro, pessoas que voltam à noite. Existe, inclusive, uma norma que até às 17 horas as marinas só recebem os barcos, as embarcações e as motos aquáticas, se forem guardadas nas marinas, até às 17 horas. E tem gente que sai 7, 8, 9 da noite, sem iluminação nenhuma, correndo riscos e podendo matar, como já aconteceu. Os pescadores que estão naquelas canoas ali no meio da lagoa, inclusive trabalhando para conseguir o seu sustento, né? E eles vêm em altíssima velocidade, muitas vezes apostando corrida, né? Dando aqueles chamados cavalos de pau ali, aquela brincadeira toda, aquela folia, e que mata pessoas. Então é importante que infelizmente 2 vidas se foram para dar aquele estalo e chamar a atenção. Não é assim que funciona aqui? Primeiro tem que morrer alguém para se fazer alguma coisa? Vamos torcer que agora haja uma fiscalização ferrenha nas nossas lagunas, é o que a gente pede.